Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 1, já vimos uma boa teoria sobre funções. Agora, pessoal, vamos começar a trabalhar com a noção de limite de funções, pessoal. Como é que é dada a noção de limite de funções? É aqui onde estamos, pessoal. Então, para ilustrar isso, eu vou começar com um exemplo como esse. Vamos considerar a função f de x. Quem é a funçãozinha f de x, pessoal? É a função 1 sobre x. Vamos considerar essa função aqui. Aí, pessoal, o que é que vamos fazer? Essa função aqui, se eu pegar aqui o GeoGebra, posso fazer o gráfico dela bem bonito. Deixa eu pegar ele aqui. A função f de x. Aqui é o gráfico. Deixa eu colocar esse gráfico no nosso trabalho. Tá aqui, pessoal. Vou olhar para essa função. Aí o que vamos fazer, né, pessoal? O que vamos fazer? Aqui eu tenho a função f de x, que é a função 1 sobre x. Isso é o seu gráfico. Aí eu vou olhar aqui para x igual a 1. Cadê o nosso x igual a 1, esse x aqui? Aqui é o nosso x igual a 1. Quando você olhar para x igual a 1, a imagem da função é o f de 1, que é 1 sobre 1, que também é igual a 1. Então aqui é a imagem da função. Então bem aqui, você tem o ponto 1 e f de 1, pessoal. É esse pontinho aqui. Está sobre o gráfico da nossa função. É o que podemos fazer. Pessoal, vamos começar aqui saindo do 3. Melhor, do x igual a 3, aqui. Vamos caminhar em direção a esse nosso x igual a 1. E vamos sair aqui do x igual a 0. E vamos caminhar em direção a esse nosso x igual a 1 para ver o que acontece. Então vamos lá. Eu vou começar com x igual a 3. Vou começar aqui com x igual a 3. Vou montar uma tabela. Então aqui na primeira coluna temos os valores de x. E na segunda temos os valores de f de x. Então vamos começar supondo que esse x é igual a 3, pessoal. A nossa função f de x é a função 1 sobre x. Então, para x igual a 3, f de x é 1/3, x igual a 2, f de x é 1/2. Qual o próximo número que está próximo de 1, mas não é o 1, pessoal? Por exemplo, eu posso considerar o x igual
a 3,5, porque 3,5 está entre 2 e 1. Não é isso? 3,5 é 1,5, é maior do que 1 e é menor do que 2. Quando você olhar para a função, ela vai produzir a imagem 1 sobre 3,5, que é 2/3. Aí você pode sair se aproximando aqui até chegar a 1. Eu não vou colocar o valor de 1 aqui. Aí agora eu posso também me aproximar com valores que estão próximo de 1, mas só que entre 0 e 1, pessoal. Por exemplo, eu posso tomar esse meu x como sendo igual a 1/2, está entre 0 e 1. A função produz imagem 1 sobre 1/2, que é igual a 2. Quem seria um outro valor, né, pessoal? Então, vou colocar um meio mais distante. Vou colocar 1/4. Vamos colocar 1/4 aqui. 1/4 dá 0,25, que está entre 0 e 1. A imagem produzida será f de x, será 4. 1/2. A imagem produzida será 2. Certo? O que mais, pessoal? O que mais é que eu posso olhar para esse comportamento aqui no nosso gráfico? Vamos fazer aqui o nosso plano R2. Nosso planinho, que é o cartesiano da reta com a reta. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores de x. Aqui eu marco os valores de y. Aqui eu tenho a origem. Pessoal, aqui eu tenho o valor de 1. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 3. Os valores que eu tomei foi o x igual a 3, x igual a 2. Aí fui me aproximando do 1 com o x igual a 3,5, que é esse valorzinho aqui. Vou pegar uma caneta mais fina para escrever esse 3,5 aqui. Então aqui eu saí do 3 e fui me aproximando do 1. Caminhei em direção ao 1, pessoal. Aí eu fiz a mesma coisa por aqui. Considerei o valor de x igual a 1/2. Em seguida, considerei o valor de x igual a 1/4. E fui me aproximando de 1 por aqui. Quando eu faço isso, é o que acontece com o gráfico da função, pessoal. Quando eu saio de 3 e vou me aproximando de 1, o gráfico da função tende a fazer isso aqui. Deixa eu olhar aqui para esse gráfico. Ele tende a fazer isso aqui. E quando eu saio de 1/2 e vou me aproximar de 1, a outra parte do gráfico tende a fazer isso aqui. Então o gráfico está indo se aproximando desse pontinho aqui, que aqui é 1. Como eu disse a vocês, é simplesmente 1 e f de 1, pessoal. Está aqui. Então, estou me aproximando desses valores. Ou desse valor. Tomando valores. Aí perceba que se eu dar um zoom aqui, vou dar um zoom. Para tocar o ponto 1 aqui ainda tem espaço, pessoal. Tem espaço. O que significa dizer que você pode tomar valores entre 3,5 e 1. E para esse valor que você tomar entre 3,5 e 1, você vai estar com um valor próximo de 1, mas que não é o 1. Entre 1/4 e 1 ainda tem margem, você pode tomar um outro valor entre 1/4 e 1. Você vai produzir a imagem para a função f, que é um valor próximo de 1, mas não é o 1. Aí com isso o gráfico tende a se aproximar ainda mais desse ponto. Só que entre esses pontos eu posso tomar mais pontos próximos de 1, que não é o 1. Aí eu aumento o zoom.
o gráfico da minha função tende a acompanhar essa mesma ideia. Tomei esse, a imagem se aproximou, tomei esse, a imagem se aproximou, aí eu dou um zoom, ainda tem imagem, posso tomar mais valores. Ou seja, você vai estar tomando valores tão próximos que se você olhar para isso aqui sem o zoom, você vai pensar que você ficou tão próximo de um que o gráfico tende a se confundir com esse ponto 1, se você olha descuidado para esse ponto, pessoal. Esse que acontece. Então você está bem próximo, tomando esses valores, mas não chegou a tomar o valor de x igual a 1, pessoal. Só valores próximos. Foi isso que foi feito. Então, se você voltar aqui para o gráfico da função, aqui, ó, saí do 3, fui me aproximando em direção ao 1. O gráfico da função ele veio caminhando em direção ao ponto 1 e f de 1. Saí do 0. É claro que para x igual a 0 não faz sentido, pessoal. Aí eu fui caminhando em direção ao 1. O gráfico ele veio caminhando em direção a esse 1. Então eu consegui aproximar o gráfico da função do ponto 1, tomando valores de x próximo desse meu 1. Ou melhor, eu consegui me aproximar da minha função f de x para um número real específico, desde que esses meus valores de x foram se aproximando desse meu x igual a 1, pessoal. Foi isso que aconteceu. Tem alguém querendo entrar? Então, se você olha para cá, perceba, eu fui caminhando em direção ao 1, e aqui eu fui caminhando em direção ao 1 com valores, até eu ficar bem próximo do ponto 1 e f de 1, que é o ponto 1, mas tão próximo como eu queira, basta eu utilizar essa noção de zoom para perceber que eu estou bem próximo desse pontinho, mas não estou sobre esse ponto, bem em cima dele. Dá para formalizar essa noção? Tá, né, pessoal? Dá para formalizar porque podemos fazer o seguinte. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Eu posso perceber que para todo x que eu considerar, sei lá, eu tomo um epsilonzinho qualquer, maior do que 0, isso aqui eu vou tomar. E para esse epsilon que eu tomar, eu quero que exista um delta, tal que a seguinte relação aconteça, pessoal. Então, quando você olhar para 1 menos delta, aí você considera todos os valores de x que estão entre 1 e menos delta. E todos os valores de x que estão entre 1 mais delta, você vai conseguir controlar a sua função f e deixar essa função entre o intervalo de 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. Você consegue fazer isso. Percebam? Como, pessoal? Vamos tentar tomar esses epsilons e esses deltas, pessoal. Vamos tentar tomar, sei lá, se eu tomar esse meu epsilon como sendo igual a 2, por exemplo. Se eu tomo esse meu epsilon igual a 2, aí eu tomo esse meu delta. Como é que eu tomo esse meu delta, pessoal? Eu vou fazer... Delta vai ser 1 sobre 2. Vai ficar o quê? Vai ser 2.
vai ficar da seguinte maneira, pessoal. Vou dar para a seguinte relação. O epsilon eu vou escolher e vou utilizar a seguinte relação para encontrar o delta. Relação como sendo essa daqui. 1 menos delta igual a epsilon, que é a mesma coisa que afirmar que epsilon que multiplica 1 menos delta é igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que afirmar que 1 menos delta é igual a 1 sobre epsilon, que é a mesma coisa que afirmar que esse nosso delta tem que ser igual a 1 menos 1 sobre epsilon. Então o epsilon eu escolho e o delta eu obtenho com essa relação aqui. Então vamos lá. Para esse epsilon que eu considerei aqui, eu vou produzir o seguinte delta. O delta é igual a 1 menos 1 sobre 2. Aí fica 2 menos 1, que é igual ao meio. Então, esse aqui eu escolhi. Esse aqui eu encontrei. Então, se você tomar qualquer x, pessoal, 1 menos 1 meio, menor do que x, menor do que 1 mais 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o meu x ele está maior do que 1 meio e ele está menor do que 3 meio. Mas isso aqui vai garantir o seguinte. Mas isso aqui, pessoal, vai garantir que a minha f de x fica 1 menos epsilon, que é 1 menos 2, é menor do que 1 sobre x, que é a nossa f, que é menor do que 1 mais epsilon, que é o nosso 2. Que é equivalente a eu dizer que esse epsilon está muito grande, né, pessoal? Menos 1 menor do que 1 sobre x, que é menor do que 3. Então, essa relação aqui ela foi satisfeita. Para esse epsilon que eu escolhi, eu encontrei esse delta de tal modo, pessoal. Deixa eu colocar aqui 2 eixos. Tá aqui os 2 eixos. Eu tenho aqui o x igual, sei lá, vamos lá, como é que é? Aqui nesse primeiro eixo eu vou considerar o x como sendo o 1. E aqui esse x aqui, pessoal, é a f de 1, que é igual a 1. Então, esse epsilon que eu escolhi produziu um intervalo de menos 1 e 3. Esse é o epsilon que eu escolhi. Eu obtive um delta. E esse delta que eu obtive, ele foi 1 meio, de tal forma que eu consigo tomar todo x entre 1 meio e 3 meio. Para esses valores que eu estou considerando para x nesse intervalinho aqui, a minha função produz uma imagem presa nesse outro intervalo aqui. Para esse x que eu considerei aqui, a minha função produz uma imagem presa nesse intervalo aqui, pessoal. Então, você vai estar sempre tomando esses valores para x preso nesse intervalo que você encontrou. Você vai conseguir mandar a imagem desses pontinhos por essa função em um intervalo que é esse aqui, intervalo esse que você quis escolher. E como a ideia é você ficar tão próximo de 1 como você queira, não é interessante você pegar um intervalo com um raio bem grande, pessoal. O interessante é você pegar um intervalo com um raio bem pequeno. E essa é a sutileza, a fim de que esse intervalo se confunda com o ponto. Qual intervalo? Esse intervalo aqui. Ele se confunda com o ponto. Essa é a ideia. Ou seja, tomar esse epsilon bem pequenininho. Para esse epsilon bem pequeno que você tomou,
você encontrou um delta aqui, de tal modo que todos esses pontos que estão nesse nosso delta, quando eu aplicar a minha função f, eles vão estar presos nesse intervalinho que é minúsculo, que você só consegue enxergar ele através de um zoom, mas um zoom bem grande. Aí sim, ou seja, esses pontos eu vou levar através de f em uns pontos próximos de f de 1, tão próximo que parece que está em cima desse meu ponto 1, mas não é o ponto 1, pessoal. Então, com isso a gente consegue ter uma noção de limite, ou seja, é algo que está próximo, mas não é, necessariamente. Está próximo, mas não é. E com isso eu consigo introduzir a noção de limite, que eu posso formalizar essa noção da seguinte maneira, pessoal. Então, como é que definimos limite para uma função? A definição é essa. Então, seja eu tenho f uma função, p é um ponto, esse ponto está no domínio da minha função f, esse pontinho, ele é um ponto no domínio da função f, certo? Ou o que mais, pessoal? Ou ele pode ser extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio dessa função. Essa é uma outra condição. Então, dizemos que o número real L, ele é o limite dessa minha função f. Quando esse meu x tende a p, esse x tende a p aqui, é a mesma coisa que dizer que esse meu x se aproxima de p. Como eu fiz aqui, me aproximando do ponto 1, então tender a p significa me aproximar de p dessa forma aqui, pessoal. Se para todo epsilon maior do que zero, que é o epsilon da maneira como encontramos agora há pouco, esse epsilon é dado, é você que escolhe, existe um delta maior do que zero, esse eu não escolho, esse aqui ele depende desse nosso epsilon, tal que, para todo x que mora no domínio dessa função, com a seguinte condição, que o módulo de x menos p é maior do que zero e é menor do que delta, isso aqui vai implicar que a minha função f de x menos L em módulo, ela é menor do que epsilon, pessoal. Aí esse tal número real, ele existindo, ele é único, ele é o limite da função f de x quando x tende a p, e a notação será essa aqui. Então podemos reescrever essa definição da seguinte maneira. Como é que é a definição, pessoal? Então, equivalentemente, eu posso dizer o seguinte: esse meu L, ele é o limite quando esse nosso x se aproxima de p da função f de x, se e somente se o seguinte acontece, pessoal. Para todo, esse símbolo aqui significa para todo, epsilon maior do que zero, que é dado. Esse E significa existe um delta maior do que zero, tal que, sempre que esse nosso x pertencente ao domínio, ele satisfizer a seguinte condição, aí aqui, ó, quando você olhar para essa condição aqui, pessoal, eu fiz um exercício para vocês dizendo que isso aqui significava a mesma coisa que isso aqui, pessoal. É a mesma coisa. Então eu vou trocar essa notação por essa. Então deixa eu retirar. Eu vou retirar e vou colocar essa notação aqui. Então P menos delta, ele é menor do que X.
e ele é menor do que P mais delta, pessoal. Aqui a única diferença é que eu tenho que colocar esse meu x diferente de P, porque não necessariamente eu quero que o x seja igual a P. Só isso. Mas mais na frente vocês vão ver que esse x pode ser igual a P, mas não agora. Certo? Então sempre que isso aqui acontecer, aí novamente quando você olhar para cá, isso aqui significa também que L menos epsilon ele é menor do que f de x, que é menor do que L mais epsilon, pessoal. Tem o mesmo significado. L menos epsilon menor do que f de x, que é menor do que L mais epsilon. Eu trago ele para cá. Então, L menos epsilon é menor do que f de x, que é menor do que L mais epsilon. Essa é a condição. Ah, que você ainda pode, vou considerar aqui embaixo, deixa eu considerar aqui embaixo, considerar só assim, né, pessoal? Nada de plano não. Vou considerar aqui. Vou fazer assim, para não ficar, não precisa ficar bem organizado não. Pronto, desse jeito fica bom. Vai ficar assim. Então aqui eu vou tomar, vamos colocar os nomes das coisas. Aqui eu tenho o pontinho P. E aqui eu tenho o pontinho L. Então o que estamos dizendo, pessoal? O que estamos dizendo é o seguinte. Você escolheu um epsilon maior do que zero. Você fez essa escolha. E para esse epsilon maior do que zero que você fez, o seguinte aconteceu. Então vamos lá. Aqui foi você que escolheu esse L menos epsilon e esse L mais epsilon. A escolha foi sua. Para esse epsilon que você escolheu, você acabou obtendo um delta, de tal forma que quando você olhar para P menos delta e P mais delta, você consegue um intervalo. A nossa função f aqui eu tenho uma função f de x, essa função aqui. Aí, pessoal, lembrando, esse epsilon foi você que escolheu, ou seja, esse intervalo aqui foi você que fez. Esse aqui não, esse aqui é o que obtemos. É consequência desse aqui. Então, para todo ponto que você considerar aqui, a imagem da função vai estar presa nesse intervalo aqui. Só que você pode olhar que esse intervalo que consideramos ainda é um intervalo de raio muito grande, pessoal. Esse epsilon aqui que você escolheu ainda é um epsilon muito grande. Eu vou diminuir. E vou passar a considerar esse meu epsilon menor, de tal forma que o meu intervalo agora é esse aqui. L menos epsilon e L mais epsilon. Lembrando que esse intervalo limitado por epsilon, por L menos epsilon e L mais epsilon, é você que escolhe. Então eu peguei ele menor. Só que quando eu faço isso, eu obtenho um outro intervalo aqui, que fica P menos delta, P mais delta. Esse aqui existe, eu não posso tomar ele da maneira que eu quero, diferente desse aqui. Mas só, pessoal, que quando você olhar para todos os pontinhos
que estão presos nesse intervalo. A imagem da função está presa nesse intervalo aqui de f de x. Confere? Só que aí, pessoal, eu vou tomar esse meu intervalo aqui de L menos epsilon e L mais epsilon menor do que esse que eu escolhi, porque eu posso tomar qualquer intervalo. E o legal não é tomar um intervalo com um raio muito grande, mas um intervalo com um raio bem pequeno. Então eu vou tomar esse intervalinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta bem mais fina. Vou lá. Agora eu tomei esse intervalinho aqui, pessoal. Esse intervalinho aqui é L menos epsilon, L mais epsilon. Perceba que esse intervalo ele é minúsculo. Mas para esse intervalo minúsculo aqui, eu ainda vou obter um intervalo centrado nesse meu ponto P, com raio delta. Aqui você ainda vai obter P menos delta, P mais delta, de tal forma que para todo ponto que você considerar nesse intervalinho de P menos delta e P mais delta, a imagem da função f ela fica presa nesse intervalo de L menos epsilon e L mais epsilon. Isso vai acontecer. Aí você pode pegar um intervalo menor do que esse ainda, pessoal. Você pode pegar um intervalo menor. E esse intervalo que você considerou, para que você possa tá aqui. Tá aqui. Você só vai conseguir enxergar que esse intervalo minúsculo que você considerou realmente é um intervalo se você pegar uma lupa com um grau bem alto, pessoal. Aí sim. Agora eu consigo perceber que aquilo que eu considerei realmente é um intervalo. Esse intervalo está limitado em vermelho por L menos epsilon e L mais epsilon, e o meu número L está em azul. Certo? Para esse intervalo que você escolheu, você ainda vai obter um delta, ou melhor, um intervalo centrado em P, com extremos P menos delta, P mais delta, que é esse intervalinho aqui em amarelo, de tal forma que para todo ponto que você considerar dentro desse intervalo, a imagem da função está presa nesse intervalinho aqui em vermelho, pessoal, que é o intervalo minúsculo. Se você tirar a lupa e você olhar de longe, deixa do jeito que está. Se você olhar de longe, vou diminuir aqui, você acaba se confundindo. Esse pontinho L com esse intervalo que eu peguei em vermelho, parece que eles são indistinguíveis. Percebem? Então, na verdade, o que você está fazendo é aproximando a imagem da função f desse ponto. Mas ela não necessariamente ela vai ser igual a esse ponto L não, pessoal. Ou esse número real L não. Ela vai ficar bem próxima. Que proximidade é essa? Eu posso medir essa proximidade com esses intervalinhos que eu estou considerando. Posso medir. E eu posso dar uma expressão algébrica para esses intervalos, que são os intervalos limitados por L menos epsilon e L mais epsilon. Então essa é a noção de limite, pessoal. Você vai ficar bem próximo desse número real L, mas tão próximo quanto você deseje, a fim de que a imagem da função fique próxima de intervalos bem pequenos, bem próximo mesmo,
mas não necessariamente ela é o ponto L. E eu faço isso utilizando esse argumento que é dado aqui como definição, pessoal. Essa é a noção de limite de uma função de uma única variável, pessoal. Certo? Vamos ver como é que isso se comporta com exemplos, para ver se dá para a gente fazer algumas contas. Então, por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a k, essa minha função é a função constante, pessoal. Esse meu número real k, ele é a constante. Aí eu quero calcular o limite quando esse meu x tende a p da minha função f de x. Aqui é um número constante. Então, como é que eu vou fazer? Vou recorrer aqui à definição. Eu vou aplicar a definição a fim de encontrar esse limite. É o que você pode ver. Então essa minha função ela faz sentido para todo x real. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever. Então, note que essa função f de x igual a k, ela faz sentido para todo x real. Daí, pessoal, se você olhar para x igual a p, eu posso tentar ver o comportamento dessa função bem próximo desse pontinho. Para x igual a p, temos que, ou melhor, para x igual a p não, para x próximo de p. Deixa eu tirar esse igual. Então, para x próximo a p, então para x próximo a esse pontinho P, o que temos, pessoal? Então, para esses valores de x próximo a esse pontinho P, sei lá, eu posso tomar x igual a P menos 1. A minha função tem que imagem, pessoal? F de x é f de P menos 1. Como a função é constante, ela possui imagem k. E se eu tomar esse meu x igual a P mais 1, que também é um valor próximo de P, então a minha função tem a seguinte imagem. F de x é f de P mais 1, que é igual a k. Então você já pode ser levado intuitivamente a dizer o seguinte. Essa minha função está se aproximando de k quando eu me aproximar de P. Ou seja, se meus valores de x no domínio se aproximam de P, a minha função f de x está se aproximando de k. Isso intuitivamente você é levado a concluir isso, pessoal. Mas essa sua noção intuitiva, ela não garante nada. É só uma sugestão. Certo? Isso é só a sua intuição e ela é sugestiva. É descartada a intuição? Não, ela é sugestiva. Ela é sugestiva porque eu vou dizer, então vou verificar se esse meu limite é igual a k. Então assim. Vamos investigar. Se o limite da minha função é k. Então, quando eu faço esse meu x se aproximar de P, eu vou investigar se isso aqui acontece. Então, para isso, eu vou utilizar a definição. Ou seja, o que queremos, pessoal? Queremos o seguinte. Queremos que para todo epsilon maior do que zero, exista um delta maior do que zero, tal que o seguinte vai acontecer. O módulo de x menos p
ele é menor do que delta. Isso aqui é o que queremos. Implicando o quê? O módulo da função f de x menos k seja menor do que epsilon. Isso é o que queremos, pessoal. Então vamos atrás dessas informações. O epsilon podemos escolher, o delta não. Ora, se o seguinte acontece, pessoal. Se eu tomar esse meu epsilon maior do que zero e esse meu delta sendo um número qualquer, essa informação aqui, x menos p menor do que delta, o módulo de x menos p maior do que zero menor do que delta, isso aqui vai me dizer que f de x menos k, o que é a função f de x? Ela é constante igual a k, eu subtraio ela de k, isso aqui é igual a zero, e esse meu zero ele é menor do que epsilon, isso aqui para todo epsilon maior do que zero que considerarmos, pessoal. Isso aqui para todo epsilon maior do que zero. Então, daí o que estamos dizendo é, por definição, o limite, quando esse nosso x se aproxima de p da função f de x, que é a função constante, ele é igual a k. É isso que estamos fazendo. Perceba que eu nem exibi esse epsilon e esse delta específico, não. Eu só disse assim, se isso aqui acontece, então não tem um problema. Isso aqui sempre vai acontecer, pessoal. Sempre mesmo. Em particular, você pode olhar para a seguinte função. Em particular, você pode ganhar aqui o limite quando x tende a 2 da função constante igual a k, isso aqui é igual a k. Você pode ganhar aqui o limite quando x tende a 3 da função constante igual a 5. Isso aqui é igual a 5. Ou melhor, você pode ganhar aqui o limite quando x tende a p, esse p sendo um número real qualquer, da função constante igual a 12. Isso aqui ainda é igual a 12, pessoal. Legal? Então, com isso, conseguimos calcular esses limites aqui, pessoal. Quando a função é constante, agora eu já sei como calcular esse limite. E com isso eu guardo essas informações, que elas serão utilizadas em breve. Guardem ela. Aí vamos para frente. Temos um outro exemplo. Temos a função identidade, que é a função f de x igual a x. E eu quero entender o que acontece com o limite dessa função quando o meu x se aproxima de p. Então primeiro eu vou utilizar a minha intuição para me ver para onde que essa função está indo se eu me aproximar de p. Então vamos lá, pessoal. Note que essa função f de x igual a x, ela faz sentido para todo x que você considerar em R. Não tem nenhum problema, pessoal. Essa função é uma função bem definida para qualquer número real. Daí eu vou olhar o que acontece com a imagem dessa função se eu considerar esses valores de x próximos a p. Então daí, pessoal,
para x próximo a esse nosso pontinho P, o que temos, pessoal? Para esse x próximo a esse pontinho P, sei lá, vou tomar esse meu P-1, por exemplo, x igual a P-1, eu vou olhar para a imagem da função, f de x é f de P-1, que é igual a P-1. Eu vou pegar esse meu x como sendo P-1 décimo. Ainda está bem mais próximo do que P-1. E eu olho para a imagem da função. Eu produzo a seguinte imagem, pessoal. Eu produzo a imagem P menos 1 sobre décimo. Menos 1 sobre 10. Não menos 1 sobre décimo. Pessoal, continuando. Eu vou tomar agora esses valores mais assim. Esse meu x como sendo igual a P mais 1. A imagem da minha função é f de P mais 1 décimo, que é igual a P mais 1 décimo. Se eu tomo esse meu x como sendo P... Não, pessoal, o negócio confundir foi tudo, né? Aqui é P mais 1, aqui vai ser f de P mais 1. A imagem, ela é simplesmente... Cadê a caneta? Então fica f de P mais 1, que é P mais 1. Agora sim, P mais 1 décimo, que é um número pequeno, está antes de P mais 1, pessoal. Próximo de P. A imagem produzida é a imagem de f de P mais 1 décimo, que é P mais 1 décimo. E agora, pessoal? Então, eu estou me aproximando do ponto P. Estou me aproximando do ponto P. À medida que eu me aproximar do ponto P, percebam que a função, a sua imagem, também se aproxima do ponto P. Não é? Então, assim, a minha intuição está me dizendo que a minha função está se aproximando desse P. Isso é o que a minha intuição me diz. Então, agora eu vou investigar o que acontece. Então, assim, intuitivamente, a minha função está indo para P. F de x. Ela está se aproximando de P. Ela está se aproximando de P. Quando esse x se aproxima de P também, pessoal. Mas só que isso aqui é só intuitivamente. Intuitivamente não garante nada, mas é uma sugestão muito forte. Mas não garante nada, pessoal. Temos que recorrer à definição a fim de argumentar que isso realmente vale. Então, daí, mostraremos que o limite, quando esse meu x se aproxima de P da minha função f, não, pessoal, se aproxima de f de P, que é f de P.
é simplesmente f de p, que é o próprio p, né, pessoal? Dá no mesmo. Dá no mesmo, então coloque assim, de p, que é igual a f de p. Mas pode deixar o p, não tem problema não. Que é o próprio p. Não tem problema não, deixa do jeito que está. Certo? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer é aplicar a definição, porque eu não tenho nada, só tenho definição. E como eu só tenho a definição, é exatamente ela que eu vou usar. Não tem outra coisa para usar, pessoal. Não tenho. Então, de fato, dado aqui um epsilon maior do que zero, esse epsilon eu posso escolher. Então, para esse epsilon que escolhemos, pessoal, então o que temos? Eu vou ver o que acontece com o módulo da função f de p menos p. Quando eu olho para esse módulo, isso aqui é simplesmente p menos p, que é igual a zero, que isso aqui é menor do que epsilon, então não tem nenhum problema. Então daí, é fato que existe um delta maior do que zero, tá ok? Quando eu olho para o módulo de x menos p, isso aqui sendo maior do que zero e menor do que esse delta aqui, eu garanto que existe. Não tem problema, porque para qualquer x que você considerar em intervalinho de p menos epsilon e p mais epsilon, não tem nenhum problema, você pode pegar. Aqui sim, esse delta é um delta muito bom, você pode tomar qualquer. Quando você olhar para f, aqui pessoal, que é f de x, não é f de p. Aqui é f de x, vai ficar assim, pessoal. Aqui vai ficar assim, que é x menos p. É assim que fica. Fica x menos p. Aí quando você olhar para cá, isso aqui eu posso fazer ele menor do que um delta. E esse meu delta aqui eu vou tomar. É justamente um delta esperto, que é o próprio epsilon. Então quando eu trago para cá, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar aqui f de x menos p. Isso aqui é igual a x menos p, que ele é menor do que delta, e esse delta ele é igual a epsilon, pessoal. Portanto, por definição, eu consigo afirmar que o limite quando x tende a p da função f de x, isso aqui é igual a p. Isso para a função identidade, pessoal. Não é qualquer função. É essa funçãozinha aqui. Com isso, o que conseguimos ganhar, pessoal? Agora sim eu posso simplesmente argumentar que o limite quando x tende a 2 da função x, isso aqui é igual a 2. Agora eu posso afirmar isso sem nenhuma dificuldade. Posso afirmar que o limite quando x tende a menos 4 da função x, isto aqui é igual a menos 4. O limite quando esse nosso x tende a 1 meio da função x, isto aqui é igual a 1 meio. O limite quando esse nosso x tende a zero da função x, isto aqui é igual a zero. Então vocês ganharam essas informações. Guardem elas para que vocês possam utilizar
posteriormente, pessoal. Guardei e guardei. Então, o limite quando x tende a p da função identidade é p, certo? Vou deixar eu escrever aqui. Assim você ganha aqui o limite quando x tende a p da função x, isso aqui é igual a p. E esse resultado ele fica guardado. É mais um limite que vocês conhecem e ele será utilizado posteriormente, pessoal. Certo? Vamos para um outro exemplo. A função 1 sobre x. Então, na função 1 sobre x, eu quero saber o que acontece com esse limite quando o nosso x se aproxima de 1, pessoal. Então, já fizemos agora há pouco a intuição. Então, já vimos... assim, né? Agora há pouco, nós conseguimos perceber que a intuição está mandando essa função para 1. Então, intuitivamente, essa minha função está se aproximando de 1, pessoal. Acabamos de ver isso no nosso exemplo. Certo? Só que a intuição não basta, pessoal. Você tem que fazer as contas. Não dá para ficar só na intuição, não. Agora mostraremos que isso realmente acontece. Então eu vou mostrar que o limite quando x tende a 1 da função 1 sobre x, tudo isso aqui é igual a 1. Vamos lá. E o que eu tenho que fazer é recorrer à definição, porque eu não tenho nada mais do que a definição, pessoal. Não tenho. Então vamos lá. Eu vou começar forçando a barra. Então, de fato, vamos forçar a barra. Dado aqui um epsilon maior do que zero, forçar a barra significa o quê, pessoal? Eu vou olhar para f de x menos 1, que isto aqui é a função 1 sobre x menos 1, que isto aqui é igual a 1 menos x sobre x, que ainda é igual ao módulo de x menos 1 sobre x, certo? Isso aqui eu estou forçando a barra porque eu quero fazer tudo isso aqui menor do que um certo epsilon. É isso que eu quero fazer. Mas eu quero fazer isso aqui menor do que um certo epsilon para todo x que eu tomar próximo a um delta específico. Isso aqui eu quero fazer sempre que meu x menos 1 for maior do que zero em módulo e esse mesmo módulo for menor do que delta. Percebam. Então eu estou querendo forçar a barra. Agora note que eu sei que o módulo de x, isto aqui é igual a simplesmente o módulo de x menos 1 mais 1. Isto aqui acontece. E por desigualdade dos módulos, isto aqui é maior ou igual do que 1 menos o módulo de x menos 1. Então, quando eu olhar para cá e calcular o inverso multiplicativo, não é a função inversa, o inverso multiplicativo da função 1 sobre módulo de x, tudo isso aqui será menor do que o inverso multiplicativo da função 1 sobre 1 menos x menos 1, pessoal.
Isso aqui vai acontecer. Certo? Só que tem mais. Antes de fazer isso, eu já posso perceber o seguinte. Isso aqui será utilizado. Só que antes de fazer essa conta, eu já percebo o seguinte. Isso aqui, eu posso fazer isso aqui maior. Eu olho para cá, módulo de x menos 1 menor do que delta, menos ele é maior do que menos delta. Quando eu somo 1 menos ele, ou mais ele, isso aqui vai ser maior do que 1 menos delta. Eu posso fazer isso aqui acontecer. Então eu vou ganhar o seguinte. Eu vou ganhar aqui o módulo de x é maior do que 1 menos delta. Aí eu vou olhar para o seu inverso multiplicativo. Então, 1 sobre o módulo de x, ele é menor do que 1 sobre 1 menos delta. Pessoal, então agora eu vou pegar essa informação aqui. Eu vou pegar ela. Por quê? Vou combinar essa informação com essa informação aqui para me ver o que acontece. Então, daí, quando eu olhar para o módulo de f de x menos 1, isso aqui é simplesmente o módulo de 1 sobre x menos 1. Deixa eu olhar, pessoal. Isso aqui, acabamos de ver. Deixa eu olhar aqui em cima que eu não lembro mais. É o módulo de x menos 1 sobre x. Isso aqui é o módulo de x menos 1 sobre o módulo de x. Já vimos que eu posso quebrar isso aqui na expressão de 1 sobre módulo de x vezes o módulo de x menos 1. Aí, pessoal, essa expressão aqui, ela é menor do que delta. Essa daqui é menor do que 1 sobre 1 menos delta. Quando eu olhar para essas combinações aí, eu vou ganhar que tudo isso aqui é menor do que delta sobre 1 menos delta. Eu vou olhar para cá. Confere, tá tudo certinho. Isso aqui vai acontecer. Aí, pessoal, eu vou tomar o meu epsilon como sendo justamente essa expressão aqui. Porque o epsilon eu posso escolher, o delta não. O epsilon eu posso escolher e o delta não. Então, o que eu fiz? O que eu fiz foi tomar um epsilon, que eu posso escolher esse epsilon, e com essa escolha desse meu epsilon, eu garanti a existência de um delta. Essas continhas que eu fiz foi para encontrar esse delta, certo? Porque com isso, o que segue? Segue que o seguinte acontece. O módulo de x menos 1 sendo maior do que 0 e menor do que delta, isso aqui vai implicar o seguinte, pessoal. Isso aqui vai implicar o seguinte. Que delta é esse, pessoal? Que delta é esse? Esse nosso delta é tal delta que essa relação aqui é satisfeita. Então, eu vou ganhar aqui o módulo de f de x menos 1. Ele será menor do que um epsilon, onde esse meu epsilon é delta sobre 1 menos delta. É essa relação que eu vou fazer, pessoal. Então, para esse epsilon que eu escolhi, eu obtive um delta. Portanto, por definição, o limite, quando esse nosso x se aproxima de 1 da função f de x,
que é a função 1 sobre x, é igual a 1, pessoal. Isso aqui é mais geral. Por que isso aqui é mais geral? Porque eu posso fazer essa função se aproximar de um ponto P. E esse ponto P não necessariamente é 1, diferente de 0. E eu consigo também, com esse mesmo raciocínio, encontrar quem é o limite para a nossa função, pessoal. Com esse mesmo raciocínio. Então, perceba, trabalhar fazendo as continhas para calcular limite de funções através da definição já não é tão simples. As contas vão ficando mais complicadas. Eu teria isso aqui, eu vou deixar isso aqui para exercício. Por quê, pessoal? Porque para você fazer as continhas, calcular limite por definição, pode ser que seja um trabalho bem cansativo e bem difícil, dependendo da função. Então, para evitar esse trabalho que vocês acabaram de ver que às vezes não é tão simples e acaba sendo um trabalho bem cansativo, temos os teoremas que ajudam a vocês a calcular esses limites, desde que vocês conheçam alguns limites como os que eu apresentei para vocês agora há pouco, pessoal. Certo? Então esse teorema aqui, que é o teorema 1.2, ele é chamado de propriedades operatórias de limites. E o que garante esse teorema, pessoal? Ele garante o seguinte: se a minha função f de x, ela tem limite L quando esse meu x tende a P, e a minha função g de x, ela tem limite M quando esse meu x tende a P. Esse meu C é um número real qualquer. Então, quando você aplicar o limite à função f mais a função g, fazendo esse x tender a P, isso aqui é simplesmente o limite da soma de f mais o limite de g, que é simplesmente a soma dos limites, pessoal. Esse mesmo resultado é válido para a diferença, certo? O item 2i, ele garante que o limite, quando x tende a P, dessa minha constante c vezes a função f de x, é simplesmente você pegar esse c e multiplicar esse c com o limite da função f de x quando esse x tende a P. Ou seja, é c vezes esse limite. O item 3i, ele garante que o limite quando x tende a P para o produto de f com g é simplesmente você aplicar limite à função f de x, fazendo x tender a P, e em seguida multiplicar com o limite da função g de x, fazendo esse x tender a P, ou seja, é o produto dos limites, L vezes N. Aí o item 4i, ele garante que você calcula o limite da função f de x sobre a função g de x. A anotação ficou mal feita, né, pessoal? Que é um quociente. Deixa eu apagar isso aqui para refazer, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Porque você vai aplicar o limite ao quociente. Então quando eu fizer x tender a P ao quociente de f de x com g de x, é a mesma coisa que você fazer x tender a P para a função f de x, e em seguida você dividir pelo limite fazendo x tender a P a função g de x, que isso aqui é igual a L sobre M. Aí qual é o detalhe, pessoal? O detalhe aqui
essa função ela tem que ser não nula e o limite dela também tem que ser diferente de zero para que isso faça sentido. Então, o limite do quociente ele passa a ser o quociente dos limites, pessoal. É isso que esse resultadinho garante. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu quero é argumentar que esse resultado realmente é verdadeiro para que possamos utilizá-lo, pessoal. Eu vou pegar outra página, não vou fazer aqui não. Então, vamos argumentar que esse resultado ele é verdadeiro. Então, vamos começar com o item I. Então, o que temos, pessoal? Por definição, o que acontece? O limite quando x tende a p da função f de x. Isso aqui é L. Então, eu vou ganhar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que sempre que o módulo, aqui eu tenho x menos p, isso aqui for maior do que zero e menor do que delta, isso aqui vai implicar que o módulo da função f de x menos L, ela passa a ser menor do que esse epsilon. Temos mais uma informação. O limite quando esse nosso x tende a p da função g de x. Isso aqui for igual a m. Então, eu vou ganhar que para todo epsilon maior do que zero, existe. Aí, pessoal, vou chamar esse delta de delta chapéu. E esse outro delta, eu vou chamar esse outro delta de delta chapéu chapéu. Que também é maior do que zero. Tal que, sempre que o módulo, aqui eu tenho a diferença de x menos p em módulo, ela for maior do que zero, menor do que delta chapéu chapéu. Isso aqui vai implicar que o módulo da função g de x menos m, ela será menor do que esse epsilon. Só que eu vou deixar esse epsilon aqui desse jeito, porque eu posso escolher esse epsilon, ou vocês podem escolher esse epsilon. Eu vou deixar ele aqui porque eu vou tomar ele esperto logo em seguida, pessoal. Certo? Como eu posso escolher ele, eu vou escolher ele de modo esperto. Mas agora não, deixem aí. Deixem aí porque eu vou olhar para cá. Agora eu vou olhar para cá porque eu tenho o seguinte, pessoal. Vamos lá. Aqui eu tenho um intervalo. Deixa eu fazer o intervalo de um jeito legal. Aqui eu tenho um intervalo. Aí, para esse intervalo que consideramos aqui, aí, pessoal, para esse intervalinho, aqui temos o ponto P. Conseguimos obter o intervalo P menos delta, P mais delta, chapéu. Conseguimos encontrar esse intervalo, só que conseguimos algo a mais. Conseguimos um outro intervalo também centrado em P, que é o intervalo de P menos delta, chapéu, chapéu, P mais delta, chapéu, chapéu. Então, essa situação ela acontece. Aí, o que vale no intervalo maior, que é o intervalo em azul, vale para o intervalo em vermelho. Mas o que vale para o intervalo em vermelho não necessariamente vale para o intervalo em azul. Então, o que vale para os dois é o que vale no menor. Então já tenho uma noção que eu vou fazer, eu vou considerar meu menor intervalo possível. Então, daí eu vou fazer isso. Então, eu vou tomar
eu vou tomar o meu delta como sendo o mínimo, que é o menor dos valores entre delta chapéu e delta chapéu chapéu. Tomei o menor dos valores. O que significa isso aqui, pessoal? Significa dizer que entre esses dois intervalos, o vermelho e o azul, eu peguei o azul, que é o menor. Foi isso que eu fiz. E quando eu faço isso, vamos ver o que temos, pessoal. Olha o que vai acontecer. Então, quando eu faço isso, aí eu vou olhar aqui para o meu módulo de x menos p. Isso aqui maior do que zero, sendo menor do que esse delta que eu escolhi, que é o menor entre os dois, eu vou ganhar o seguinte, pessoal. Quando eu olhar para o módulo da função f de x mais a função g de x, tudo isso aqui menos L mais M, tudo isso aqui, certo? Menos, parênteses, L mais M. Como é que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é simplesmente f de x menos L, eu posso reajeitar, mais g de x menos m, que também eu pude reajeitar. Aí eu vou aplicar a desigualdade triangular. Quando eu aplicar a desigualdade triangular, isso aqui é simplesmente menor do que f de x menos L, mais o módulo de g de x menos m, todo mundo em módulo. Pessoal, mas se você olhar para cá, você já sabe que isso aqui é menor do que um certo epsilon que vocês podem escolher. E se eu olhar para cá, isso aqui também é menor do que um certo epsilon que nós podemos escolher. Só que esse epsilon que eu escolhi aqui, como eu disse a vocês, eu vou tomar ele espertamente. Então, eu vou tomar um epsilon esperto. E esse meu epsilon esperto, na verdade, será epsilon sobre 2. Será epsilon sobre 2. Perceberam? Vamos para frente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Sim. Me situei. Estava perdido, mas me situei. Aqui é epsilon sobre 2 e aqui é epsilon sobre 2. Então isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2. E quando eu olhar para essa soma aqui, ela vai virar epsilon. Então eu consegui fazer o módulo de f de x mais g de x menos L mais m menor do que epsilon, pessoal. Então, por definição, conseguimos mostrar que o limite, quando esse nosso x se aproxima de p, da função f de x mais a função g de x, ela é igual a L mais M. Legal? O caso da diferença, deixo para vocês fazerem, pessoal. A diferença. Vamos pegar uma outra página, vamos para o item 2i. Porque o item 2i, eu já tenho que isso aqui acontece. O limite, quando x tende a p da função f de x, isso aqui é L. Isso aqui significa dizer o seguinte, pessoal. Isso aqui significa dizer que o módulo para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que sempre que o módulo de x menos p for maior do que zero e menor do que delta, olha o que vamos ganhar. Vamos ganhar que o módulo de f de x menos L, ele é menor do que epsilon. Aí esse epsilon eu posso escolher, pessoal. Então deixa ele aqui, porque eu vou já tomar ele esperto. Logo mais ele vai ser um epsilon esperto. Então deixa do jeito que está. Então daí, olha o que vai acontecer. Quando você olhar para C vezes f de x, menos C vezes L,
quando você olhar para cá, tudo isso em módulo. Isso aqui eu posso colocar C em evidência e ele multiplica f de x menos L, tudo isso aqui em módulo, que eu ainda posso colocar o módulo desse meu C para fora, que multiplica o módulo da função f de x menos esse L, pessoal. Aí, como eu disse a vocês, esse epsilon eu tomo ele de modo esperto. Essa expressão ela é menor do que esse epsilon, que é o nosso epsilon. Eu vou tomar esse epsilon de modo esperto, eu vou dividir ele por C. Melhor, por módulo de C, para que ele seja positivo. Então eu trago para cá. Então isso aqui é menor do que epsilon sobre módulo de C. Aí eu venho para a continha em seguida. Isso aqui é C vezes epsilon sobre módulo de C, que é epsilon, pessoal. Portanto, conseguimos mostrar que o limite, quando x se aproxima de p da função c vezes f de x, é c vezes L. Então já temos mais um resultado para utilizar. Vou pedir mais uma página e vamos para o 3i. Vamos lá. Agora eu vou olhar para o produto. Então, quando olharmos para o produto, novamente vou tirar as informações. Limite, quando x tende a p da função f de x. Isso aqui é igual a L. Então, por definição, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que eu vou tomar esse meu delta como sendo delta chapéu, o módulo de x menos p sendo maior do que zero, pessoal. E por sua vez menor do que esse delta chapéu, eu vou ganhar que o módulo da minha função f de x menos L tem que ser menor do que esse epsilon. Esse epsilon, como ele é esperto, vou deixar ele aqui, pessoal. Deixei ele aí, certo? Novamente, já temos por definição, ou melhor, por hipótese, que o limite quando x tende a p da função g de x é esse número real L. Então, por definição, para esse mesmo epsilon que estamos considerando, ou para todo epsilon, vai existir um delta, que agora é o delta chapéu maior do que zero, tal que sempre que o módulo de x menos p for maior do que zero e menor do que delta chapéu, isso aqui vai implicar que o módulo de g de x menos m também será menor do que um certo epsilon, e esse epsilon podemos escolher. Então eu vou deixar ele aqui, para quando eu desenrolar as contas, vai aparecer um epsilon esperto para nós, pessoal. Mas mais na frente, aguardem aí. Então, novamente, a situação é a mesma, temos dois intervalos. Um intervalo está contido no outro. Temos essa situação. Aí temos o pontinho P, que é esse pontinho aqui. Tenho aqui o intervalo P menos delta chapéu, P mais delta chapéu. E aqui temos P menos delta chapéu e aqui P mais delta chapéu. Tenho que pegar o menor intervalo possível, pessoal. Então, para que eu possa tomar o menor intervalo possível, eu vou fazer o seguinte. Tome o nosso delta como sendo o menor dos valores entre delta chapéu e delta chapéu. Quando eu faço isso, eu vou estar escolhendo o menor dos intervalos, pessoal. Porque quando eu tomar o menor dos intervalos, olha o que temos. Temos que o módulo de x menos p, ele é maior do que zero
e é menor do que delta. Isso aqui vai implicar o quê, pessoal? Isso aqui vai implicar que, eu vou olhar para cá, porque eu tenho que o módulo da função f de x vezes a função g de x menos L vezes M. Como é que acontece isso aqui, pessoal? Eu posso reorganizar essa continha. Eu vou reorganizar ela como? Então isso aqui é simplesmente igual ao módulo da função f de x vezes a função g de x menos. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou introduzir L vezes a função g de x mais L vezes a função g de x. Tudo isso aqui menos L vezes M. Aí eu fechei o módulo. Aí note o seguinte, pessoal. Isso aqui é eu somar zero. Isso aqui é igual a zero. Eu não alterei a nossa conta em nada. É como você somar zero a uma equação. Eu não perdi nada, pessoal. Nada mesmo. Só que eu posso melhorar essa expressão e posso reescrever colocando g de x em evidência, que ela multiplica a função f de x menos L, mais. Eu posso colocar L em evidência, porque ele multiplica a função g de x menos M, pessoal. Tudo isso aqui em módulo. Aí o que eu ganho? Desigualdade triangular. Ele garante que tudo isso aqui é menor ou igual do que g de x vezes em módulo vezes o módulo da função f de x menos L mais o módulo da função L vezes o módulo da função g de x menos M. Aqui eu vou deixar um exercício para vocês. Qual é o exercício? Limite. Quando esse nosso x tende a p da função g de x, isso aqui é igual a m. Isso aqui vai implicar que existe um r maior do que zero, tal que o módulo da função g de x é menor do que k, onde esse k é uma constante maior do que zero. Eu vou utilizar este argumento. Para quê, pessoal? Por que eu vou utilizar esse argumento? Então, daí, o que conseguimos ganhar? Que o módulo da função f de x vezes a função g de x menos L vezes M, isso aqui é menor ou igual. O módulo da função g, ele é menor do que k. Vou colocar aqui o menor ou igual. Pronto. É menor do que k vezes f de x menos L em módulo mais o módulo de L vezes o módulo da função g menos M. Aí, como aquele epsilon que estamos tomando? Aqui, isso aqui é menor do que epsilon. Isso aqui também é menor do que epsilon. Eu vou tomar aquele epsilon de modo esperto, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer? Aí eu venho aqui em cima. Cadê o nosso epsilon? Cadê o nosso epsilon? Tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou tomar esse epsilon esperto. Eu vou tomar ele menor sobre... Vou tomar epsilon sobre k. E aqui eu vou tomar epsilon sobre o módulo de L, pessoal. Como eu posso escolher esses epsilon? Eu escolho ele de modo esperto. Porque quando eu trago para cá,
Vamos ver o que acontece. Quando eu trago para cá, isso aqui é menor do que epsilon sobre k. E esse aqui é menor do que epsilon sobre módulo de L. Eu vou voltar lá novamente. Como esse epsilon ele é esperto, eu vou ajeitar ele, pessoal. Então eu vou tomar epsilon sobre 2k. E aqui epsilon sobre 2 módulo de L, pessoal. Aí trago para cá. Quando eu trago para cá, que agora apareceu 2, e aqui também. Então eu posso fazer tudo isso aqui menor do que k vezes epsilon sobre 2k mais módulo de L, tudo isso aqui vezes epsilon sobre 2 vezes o módulo de L, que na verdade é epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Portanto, conseguimos mostrar que o limite do produto de f com g, quando x tende a p, é L vezes N. Aí, pessoal, o que está faltando somente o item 4i. Só que para o 4i, eu vou aplicar o limite do produto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para cá. Eu tenho f de x sobre g de x. Eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Vai ficar 1 sobre g de x vezes f de x. Como eu tenho um produto, eu sei que eu posso aplicar o limite ao produto de cada um desses fatores. Vai acontecer isso aqui. Pelo item C. Ou pelo item 3i. Não é C. Aí o que eu deixo para vocês só verificar que aqui vai para 1 sobre m, certo? Deixo para vocês verificarem isso, porque vai para 1 sobre m vezes L, que é L sobre m. Eu deixo aí para vocês tentarem fazer. Então agora com as propriedades operatórias, pessoal, fica mais fácil calcular limite. Veja como fica bom, pessoal. Por exemplo, se eu olhar para a função 5x elevado a 3 menos 8, eu quero calcular o limite dessa função quando o nosso x tende a 2. Então agora ficou melhor. Eu não vou recorrer à definição, não vou, porque eu conheço as propriedades operatórias. E com ela, as contas ficam mais simples. Porque o que temos? Temos que o limite quando x tende a 2 da função 5x elevado a 3 menos 8. Isso aqui é simplesmente igual ao limite. Quando x tende a 2, eu vou aplicar o item i do nosso teorema. Eu posso quebrar isso aqui em uma soma. Então vai ficar o limite de 5x elevado a 3 menos o limite quando x tende a 2 da função constante 8. Se eu olhar para cá, eu posso aplicar a propriedade operatória número 2i, porque eu tenho uma constante, ela vem para fora, e eu vou aplicar o limite fazendo x tender a 2, a expressão de x elevado a 3, menos. Aqui eu tenho uma função constante igual a 8.
o nosso segundo exemplo de hoje, vimos que se a função ela for constante, o limite é a própria função. Então aqui eu já resolvo. Se você olhar para x elevado a 3, isso aqui é simplesmente 5 vezes o limite quando x tende a 2, de x, vezes x, vezes x, menos 8. Eu estou aplicando o limite aqui apenas, pessoal. Certo? Se você aplicar a propriedade operatória número 3i, ela garante que o limite do produto é o produto dos limites. Você já sabe que esse limite vai para 2 quando x tende a 2. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, não é? X tende a 2 de x, vezes o limite quando x tende a 2 de x, vezes o limite quando x tende a 2 de x, menos 8. E para nossa sorte, a função x, eu já sei para onde vai o seu limite. Fizemos hoje esse exemplo. Então, quando x vai para 2, a função x vai para 2. Quando x tende a 2, a função x tende a 2. Quando x tende a 2, a função x tende a 2. Pessoal, então nosso problema de calcular limite se reduziu a um problema de aritmética. 5 vezes 2, 8. 8 vezes 4, dá 36, né? 2 vezes dá 8, não, dá 40, né? 5 vezes 8. 40 menos 8 fica 30 e 32, né, pessoal? Pessoal, deu 32. Então agora eu calculei esse limite sem aplicar a definição. Eu só apliquei o que eu já sabia, combinado com propriedades operatórias, e consegui resolver esse limite. Vamos para frente. Temos mais um limite. Tem o limite da função x elevado a 4 menos 2x mais 1 sobre x elevado a 3 mais 3x ao quadrado mais 1. Eu quero ver o que acontece com esse limite quando o nosso x se aproxima de 1, pessoal. Então vamos lá, eu não vou aplicar a definição. Aplicar a definição ao limite como esse, pessoal, é um trabalho muito cansativo. Então, eu vou olhar para o nosso denominador. Então, quando eu olhar para o denominador, eu tenho que ver se esse meu denominador tem limite diferente de zero, para que eu possa aplicar a propriedade operatória número 4, o 4i. Então, aqui é o limite de x elevado a 3, mais 3x ao quadrado, mais 1. Quando você aplicar esse limite, aqui eu vou aplicar a propriedade operatória da soma, depois do produto. Esse limite vai para 1, mais 3, mais 1, que é igual a 5, que é diferente de zero. Então, eu posso aplicar o limite do quociente, pessoal. Então, daí, quando eu aplicar o limite fazendo x tender a 1, da expressão de x elevado a 4 menos 2x mais 1, tudo isso aqui sobre x elevado a 3 mais 3x ao quadrado mais 1. Como o nosso denominador tem limite diferente de zero, então isso aqui é o limite quando x tende a 1, da expressão de x elevado a 4 menos 2x mais 1. Tudo isso aqui sobre o limite quando o nosso x tende a 1, da expressão de x elevado a 3 mais 3x ao quadrado mais 1. Aí no nosso numerador, eu aplico a propriedade operatória da soma combinada com a propriedade operatória do produto. Eu vou ganhar que esse limite vai para 1 menos 2 mais 1.
Aqui no nosso denominador, já sei que ele vem para 5. Então vai ficar 2 menos 2, que é 0, sobre 5, e esse limite acabou sendo igual a 0. Tá correto, pessoal, essa continha é essa mesmo. X elevado a 4 menos 2x mais 1. Quando x tende a 1, fica 1 menos 2 mais 1. Tá certo, correto. Então essa minha função tem limite 0 quando o x se aproxima de 1, pessoal. Certo?